Olá, alunos, tudo bem? Professor José Luiz falando. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula da disciplina de Bioquímica Clínica para os alunos do curso de Farmácia. Lembrem-se de complementar esta videoaula com material no formato em PDF que eu disponibilizei para vocês lá no portal do aluno. Eventuais dúvidas, podem me procurar através do WhatsApp, no horário das nossas aulas ou até mesmo fora deste horário. Outro recado diz respeito aí às avaliações. Então, a nota da P1 já foi lançada, por favor, verifiquem, tá? E a nota da P2 vai seguir o mesmo procedimento da P1, ou seja, a nota da P2 vai ser a média de todas as atividades que vocês irão realizar lá no portal do aluno, certos? Muito bem, gente. Na videoaula de hoje nós vamos falar aí sobre hemostasia e trombose. Coloquei aqui alguns objetivos de aprendizagem. Então, é esperado que após esta videoaula ou da leitura do material, vocês possam compreender as etapas da hemostasia e que vocês possam relacionar os distúrbios da hemostasia com o surgimento, com a gênese da trombose. A hemostasia é a resposta fisiológica normal do corpo para a prevenção e interrupção de sangramentos e hemorragias. A hemostasia resulta no bloqueio de qualquer lesão vascular, garantindo assim a fluidez do sangue e a integridade dos vasos sanguíneos. No entanto, anormalidades na hemostasia podem originar hemorragias, tá? E também podem originar aí casos de trombose. Então vamos lá, gente. Como que é acionado aí o processo de hemostasia? Então tudo começa quando nós temos aí uma lesão vascular, uma lesão no vaso sanguíneo, tá? Quando isso ocorre, os mecanismos da hemostasia são acionados, tá? Então, primeiramente, nós temos aí uma vasoconstrição seguida da formação de um tampão plaquetário. Ou seja, naquele local lesionado, nós teremos aí a agregação das plaquetas que irão formar aí um tampão inicial. Esse tampão inicial é o que nós chamamos de tampão plaquetário, tá? Depois de algumas horas, este tampão plaquetário ele vai ser substituído, na verdade, esse tampão de plaquetas, né, esse tampão plaquetário, ele vai ser recoberto por proteínas fibrosas, proteínas de fibrinas, tá? E com isso nós vamos ter a formação de um tampão mais sólido, mais consistente, que vai receber o nome de coágulo de fibrina, tá? Então é isso que ocorre quando um vaso sanguíneo é lesionado, é rompido, tá? Logo, né, a hemostasia é o mecanismo de defesa responsável pelo controle da perda de sangue, tá? Quando surgem esses casos de lesões. O que mais, gente? E os componentes, né, do sistema hemostático são as plaquetas, né, que vão formar aí esse tampão plaquetário dentro, né, de um vaso aí que foi lesionado. Então nós temos as plaquetas, o vaso aí lesionado. E o que vai gerar aí a formação deste coágulo de fibrina são os fatores de coagulação do sangue, tá? Então nós temos plaquetas, os vasos sanguíneos, os fatores de coagulação, tá? E também nós temos aí os fatores anticoagulantes naturais, né? Qual a função deles? Esses fatores anticoagulantes naturais, eles vão ter aí a missão de inibir esse processo acentuado de formação do coágulo de fibrina. Ou seja, ele vai fazer com que esse processo ocorra apenas
onde está o vaso lesionado, tá? E não é só isso. Depois de um certo tempo, este coágulo de fibrina, ele tem que ser aí dissolvido, degradado, processo chamado de fibrinólise. Então, esses são os componentes básicos do processo hemostático. As plaquetas, o vaso lesionado, os fatores de coagulação, os fatores anticoagulantes naturais e o sistema, o processo de fibrinólise. Muito bem, gente. O que mais? E até esse processo de vasoconstrição, com a subsequente formação aí do tampão plaquetário e depois aí pelo coágulo de fibrina, esse processo de hemostasia, ele vai ser dividido aí em três partes: a hemostasia primária e a hemostasia secundária, tá? E a hemostasia terciária, né? Na hemostasia terciária nós teremos aí a dissolução desse coágulo que foi formado, tá? Muito bem, gente. Então vamos né, só para a gente contextualizar, quando esse processo de formação de coágulo ocorre de maneira excessiva, nós podemos ter aí o surgimento de trombose, tá? Então, por isso que esse processo deve ser aí bem controlado. E essa trombose, né, essa agregação aí plaquetária, ela pode vir aí a obstruir vasos, né? São as veias ou até mesmo as artérias. E esse processo que nós chamamos de trombose. Muito bem. Então, na hemostasia primária, o que nós temos na hemostasia primária? Então, quando um vaso é lesionado, nós temos aí os casos de vasoconstrição, seguido da formação do tampão plaquetário, né? A vasoconstrição, ela surge para reduzir o fluxo de sangue nesse local, tá? Nesse intervalo de tempo ocorre aí a agregação das plaquetas neste local, que vai formar aí o tampão plaquetário. E essas plaquetas, elas também vão liberar aí uma enzima chamada de tromboplastina. A tromboplastina, ela também recebe o nome de fator 3 da cascata de coagulação, ou também ela recebe o nome de fator tecidual. É graças à presença aí da tromboplastina que nós vamos ter aí todo o processo que vai culminar na formação do coágulo de fibrina, tá? Então, na hemostasia primária, vasoconstrição, a formação do tampão plaquetário e a liberação da enzima tromboplastina aí pelas plaquetas. E na hemostasia secundária, né, também processo chamado aí de coagulação do sangue, nós temos a formação do coágulo de fibrina, tá? Então, na hemostasia secundária, nós temos aí de fato a formação do coágulo de fibrina. E esse coágulo de fibrina, né, nada mais é do que o revestimento de uma proteína fibrosa, a fibrina, sobre as plaquetas. E outro detalhe, né, a hemostasia aí secundária, né, a hemostasia secundária, ela representa aí a maior parte do processo relacionado à hemostasia, tá? E aqui nós temos um esquema bem simplificado desse processo de hemostasia, que na verdade é a parte final da cascata de coagulação. Então vamos só prestar atenção aqui no esquema. Então tudo começa, né, com um vaso sanguíneo que foi lesionado, tá? Nós teremos aí a formação do tampão plaquetário, tá? Essas plaquetas vão secretar aí a nossa enzima, que é a tromboplastina. A tromboplastina, né, secretada aí pelas plaquetas, é uma enzima
que tem a função de converter aí proteínas produzidas pelo fígado. No caso aí, a tromboplastina, na presença do cálcio, vai converter a protrombina, né, uma proteína do fígado, em uma enzima chamada de trombina. Tá? Esta enzima trombina, ela é dependente da vitamina K. E qual que é a função da trombina nesse processo? Ela vai ser responsável pela parte final da cascata de coagulação. Ela vai transformar o fibrinogênio, que também é uma proteína sintetizada aí pelo fígado, é uma proteína solúvel, e a trombina vai transformar esse fibrinogênio em uma proteína insolúvel, chamado de fibrina. Tá? E como eu falei, essa fibrina produzida, ela vai envolver aí todo o tampão plaquetário, fazendo com que esse novo tampão, né, esse novo coágulo, seja sólido e resistente. Tá? E graças a essa característica, né, desse coágulo de fibrina, é que as hemorragias elas são estancadas. Tá? E é, esses eventos, né, que levam até a formação aí do coágulo de fibrina são mediados, né, por uma série de reações que ocorrem de maneira sequencial, que vão caracterizar de fato aí a nossa cascata de coagulação. Tá? Então, essa parte do esquema representa a parte final da cascata de coagulação. E aqui nós temos o esquema, né, da cascata de coagulação. Tá? A cascata de coagulação, ela tem por objetivo a produção aí da tromboplastina, tá? Que são aquelas enzimas produzidas pelas plaquetas. Essa produção de tromboplastina, ela pode se dar aí, né, a cascata de coagulação pode se dar através de duas vias, intrínseca e extrínseca, tá? Então vamos lá. Então aqui nós temos a parte final da cascata de coagulação, né, que é a formação aí da proteína fibrina, tá? E o que deve ser feito, o que vai finalizar esse processo é a presença aí da tromboplastina, tá? Chamada também de fator tecidual. A tromboplastina, ela pode ser acionada pela via intrínseca, também chamada aí por ativação por contato. O que significa isso? A via intrínseca, ela vai estar acionada quando nós temos a presença de corpos estranhos, né, antígenos, né, dentro de um vaso sanguíneo. Quem são esses corpos estranhos? Normalmente, né, só para visualizar esse processo, são materiais, né, objetos pérfuro-cortantes, como vidro, metais. Tá? Então, a presença destes corpos estranhos no vaso sanguíneo, que vai desencadear a lesão, né, é um fator aí que vai ser determinante para a ativação da via intrínseca. E como eu falei, né, essas vias nada mais são do que uma sequência de reações químicas em que um fator da cascata de coagulação irá ativar um outro fator. Então, na via intrínseca, por exemplo, né, tudo começa quando o fator 12 é ativado. Tá? Então, a letrinha A significa aí fator, no caso, o fator 12 ativado. Esse fator 12 ativado, ele vai ele vai ativar um outro fator, que no caso aí vai ser o fator 11. O fator 11 ativado vai acionar aí o outro fator, que é o fator 9. Tá?
O fator 9 ativado vai formar um complexo com o fator 8, tá? E juntos eles irão ativar aí o fator 10, tá? Então, tanto a via intrínseca quanto a via extrínseca, elas vão convergir para um fator, para uma via comum, que vai ser dada pelo fator 10, tá? E a via extrínseca, ela vai ser mediada, ela vai ocorrer quando o vaso é lesionado, né? E nós temos a presença de fatores da coagulação fora desse vaso que foi lesionado, tá? Então, quando o tecido é rompido, esse tecido rompido, ele vai liberar aí a própria tromboplastina, tá? A tromboplastina vai se associar aí ao fator 7 e o fator 7 vai convergir, vai ativar o fator 10, tá? Que é a parte final da cascata de coagulação. Tá? É lógico, a necessidade de ficar gravando aí nenhum desses fatores, de como essas vias são acionadas, tá? A necessidade de ficar memorizando isso. E a partir do momento que o fator 10 é ativado, nós temos aí a formação, no final desse processo, da fibrina, certos? Tá? Então, a tromboplastina, né, vai ser a enzima que vai ser responsável pela parte final da cascata de coagulação, que vai produzir aí o coágulo de fibrina, tá? Então, a tromboplastina pode ser acionada pelas vias intrínsecas e extrínsecas, certos? Muito bem, gente. O que mais? Então, a gente pode ver na cascata de coagulação que ela é composta aí de vários fatores, né, de coagulação, e esses fatores de coagulação nada mais são do que proteínas presentes, né? A maioria delas estão presentes no próprio plasma e também, né, a grande maioria delas são sintetizadas pelo fígado, tá? E elas estão, a maioria também, né, elas estão na sua forma inativa e são acionadas, né, apenas quando ocorrem, então, lesões nos vasos sanguíneos. São conhecidos aí mais de 10 fatores de coagulação, tá? Coloquei alguns para vocês. E esses fatores de coagulação, eles são representados aí por números romanos, tá? Então, esses fatores de coagulação nada mais são do que proteínas presentes no plasma. O cálcio, né, que é o fator de coagulação 4, né, não é uma proteína, mas o cálcio, né, ele também é considerado aí como sendo um dos fatores de coagulação, tá? Além dos fatores de coagulação, lá na cascata da coagulação nós temos os cofatores. E esses cofatores, né, eles vão ajudar na ativação de fatores de coagulação. Esses cofatores, né, são o cálcio e a vitamina K. O cálcio ele aciona os fatores 3, 9 e 10, e a vitamina K aciona os fatores, né, ativa os fatores 2, 7, 9 e o 10. Tá? Muito bem, gente. O que mais? E esse, como eu falei, né, no começo da videoaula, esse processo de formação do coágulo de fibrina, ele deve ficar restrito ao local lesionado, tá? E quem garante que isso ocorra são os mecanismos reguladores da coagulação do sangue, tá? E esses mecanismos reguladores, eles vão ser feitos, né, por proteínas. Essas proteínas são chamadas de proteínas anticoagulantes naturais. Essas proteínas, elas inibem a cascata da coagulação, tá? Então, graças à presença dessas proteínas inibidoras da cascata de coagulação,
o processo de produção de coágulo de fibrina fica restrito ao local do vaso lesionado. Quem são essas proteínas? Nós temos aí pelo menos três: o inibidor do fator tissular, a proteína C e a proteína antitrombina. Tá? O inibidor do fator tissular é uma proteína que vai ser produzida pelas células endoteliais, né? As células endoteliais são as células que vão recobrir aí o interior dos vasos sanguíneos. E essa proteína, ela vai inibir os fatores de coagulação 7 e o 9. Né? Então, se vocês perceberem na cascata de coagulação, esses fatores estão relacionados tanto com as vias extrínseca quanto a via intrínseca. A proteína C é uma proteína produzida pelo fígado, tá? Não confundam, né, com a proteína C reativa, não tem nada a ver, tá? A proteína C reativa está relacionada com o processo de inflamação. Essa outra proteína C está relacionada aí com o processo de hemostasia, tá? Essa proteína C da hemostasia, ela é uma proteína que vai inibir a formação aí do coágulo de fibrina, tá? Ela vai regular aí o processo de hemostasia, inibindo os fatores 5 e 8 da cascata de coagulação. E a antitrombina, que também é produzida aí, é uma proteína também produzida pelo fígado, e ela vai inibir os fatores 10, 12 e 9, tá? Então, de novo, né, graças a estas proteínas inibitórias da cascata de coagulação, os fenômenos relacionados à formação de coágulos ficam restritos ao local onde houve a lesão, tá? E na hemostasia terciária, esse coágulo de fibrina que foi produzido depois de alguns dias, depois de 48 ou 72 horas, este coágulo de fibrina, ele deve ser dissolvido, tá? E é isso que acontece na hemostasia terciária. Nós temos a dissolução desse coágulo de fibrina. E essa dissolução deste coágulo é chamado de fibrinólise. Tá? Então, depois desses dias, esse coágulo ele sofre uma dissolução e o fluxo sanguíneo nesse vaso ele é reativado. Não é? Aqui só para a gente mostrar as características, né, do coágulo de fibrina. Né? Então, ela é uma estrutura bem sólida e resistente. E quem vai fazer a dissolução desse coágulo de fibrina é uma enzima chamada plasmina. Tá? A plasmina, ela é uma enzima que vem aí de uma outra proteína produzida pelo fígado, que é o plasminogênio. Tá? Então, plasminogênio é a forma inativa da plasmina. Tá? Então, a plasmina, quando ativada, ela tem a função de dissolver o coágulo de fibrina. E conforme esse coágulo vai sendo dissolvido, esses produtos da degradação desse material de fibrina, ele fica na circulação e depois as nossas células de defesa, os macrófagos, serão os responsáveis aí por fagocitar esse resto de material. Tá? Muito bem, gente. E os distúrbios da hemostasia? Então, a hemostasia é um processo em que nós devemos ter um equilíbrio entre os fatores de coagulação, tá? E os fatores anticoagulantes. Com isso, a hemostasia ela previne hemorragias, tá? E também
previne o surgimento aí de trombos nos vasos sanguíneos, previne o surgimento de trombose. E quando ocorre um desequilíbrio entre os fatores de coagulação e os fatores anticoagulantes, tá? Nós temos essas duas doenças. Hemorragias, elas vão surgir, elas são comuns quando nós temos uma deficiência de fatores de coagulação ou até mesmo da vitamina K, tá? Então, essas circunstâncias favorecem o surgimento de hemorragias. E o surgimento aí de tromboses estão relacionadas quando nós temos aí uma deficiência dos fatores anticoagulantes, com a proteína C e a antitrombina. A deficiência dessas proteínas favorece aí o desenvolvimento, a gênese da trombose. E a análise da hemostasia, ela pode ser feita através dos exames do tempo de atividade de protrombina e também pelo exame do tempo de tromboplastina parcial ativada. O tempo de atividade de protrombina, ele vai avaliar a via intrínseca e a via da parte comum da cascata de coagulação. Esse exame ele avalia os fatores 7, 10, 5, 2 e o fibrinogênio. Valor de referência do tempo de atividade de protrombina, de 10 a 14 segundos. Tá? No entanto, valores altos indicam deficiência desses fatores de coagulação, deficiência de vitamina K, uso de anticoagulantes orais e até mesmo doenças hepáticas. Tá? Valores baixos do tempo de atividade de protrombina está bem mais relacionado ao excesso de vitamina K. E o tempo de tromboplastina parcial ativada, que vai avaliar a via intrínseca e a via comum da cascata de coagulação. Tá? Esse exame ele avalia os fatores 8, 9, 11, o fibrinogênio, a protrombina, além dos fatores 5 e 10. Valor de referência desse exame, 24 a 40 segundos. Tá? Valores altos indicam deficiência desses fatores de coagulação, uso de heparina, que é um anticoagulante, e valores baixos estão relacionados aí com câncer e trombofilia, que é a predisposição aí ao desenvolvimento de trombose. Tá? Muito bem, gente. Então, quando nós temos um distúrbio relacionado aí à hemostasia, um destes distúrbios é o surgimento da trombose, que nada mais é do que a formação de um coágulo dentro de um vaso. Esse vaso pode ser uma artéria ou uma veia, tá? E a característica desse coágulo é que ele vai ser rico aí em plaquetas, tá? E a trombose, a mais comum aí, é a trombose venosa profunda, que nada mais é do que a formação de um coágulo em uma das veias localizadas aí na parte inferior do corpo, por exemplo, na região das pernas, tá? E essa trombose venosa profunda, ela nos fornece alguns sintomas, como inchaço nas pernas, dor nas pernas ao caminhar, ou até mesmo quando a pessoa levanta algum tipo de peso, e uma sensibilidade maior, tanto nas pernas quanto nos pés. Tá? Então, a trombose venosa profunda é a formação de um coágulo nas veias localizadas na parte inferior do corpo, tá? Como as pernas. E, só presta atenção aqui, por favor, esse coágulo formado nas veias, esses coágulos eles podem se desprender, tá? E quando um coágulo se desprende, ele recebe o nome de êmbolo,
tá? E este êmbolo, ele, ao sair do seu local de origem, ele pode migrar, né, para a veia cava inferior, e a veia cava inferior vai transportar esse êmbolo, primeiramente, né, para o átrio direito do coração, né, onde ela desemboca o sangue. Do átrio direito do coração vai para o ventrículo direito, e do ventrículo direito, esse êmbolo vai ser levado até os pulmões. E quando esse êmbolo se aloja nos pulmões, nós temos aí o surgimento da embolia pulmonar, tá? Então, o que é o êmbolo? É o trombo que se desprendeu do seu local de origem, tá? E quando esse êmbolo se aloja nos pulmões, nós temos aí a embolia pulmonar, que vai ser caracterizada por falta de ar, dores no peito, tosse com sangue, perda da consciência, e caso não houver tratamento, né, o indivíduo pode vir a óbito. E a trombose também pode ocorrer aí nas artérias. Nesse caso, nós temos aí uma trombose arterial, né? A formação de um coágulo em uma artéria. E normalmente a trombose arterial, quando ocorre nas artérias, é devido à presença aí do processo de aterosclerose. Então, uma artéria que está sofrendo aterosclerose, ela fica mais suscetível ao desenvolvimento desse processo de trombose arterial. Muitos casos de infarto ou até mesmo de AVC estão relacionados aí com a presença de trombose arterial, tá? E o tratamento para trombose, nós temos aí, como por exemplo, as drogas anticoagulantes, como a heparina e a warfarina, drogas antiplaquetárias, como por exemplo a aspirina, tá? E as drogas fibrinolíticas, como por exemplo a streptokinase. Então todas essas drogas, elas vão ajudar aí a diminuir a gênese desse processo de coágulos. Certos? O que mais, gente? Tem umas questões lá no portal do aluno, atividades online, por favor, façam. Boa noite.